Então, nesse vídeo eu quero fazer alguns exemplos com vocês, exemplos que estão no livro didático, tá? Na página 24. Então, vamos lá, começando pelo exemplo número 1. Diz assim, dados os pontos A, B e C, determinar o ponto D de modo que o vetor CD seja a metade do vetor AB. Bom, então, o que ele quer saber aqui é quais são as coordenadas, no caso, do ponto D. A gente pode escrever assim, né? Coordenadas do ponto D. Bom, no início, quando a gente trabalha com alguns problemas de geometria analítica, quando é no plano, assim, a gente pode até fazer um tratamento geométrico para tentar entender o que ele realmente está pedindo, né? Vamos tentar fazer isso, vou fazer no GeoGebra com vocês, tá? Eu tenho aqui o vetor AB, vamos colocar esse vetor no plano. Então, o A ele é menos 1 e 2, vamos colocar aqui. Então, aqui está o GeoGebra. Então, o A ele é menos 1 e 2, então aqui estaria o ponto A. O ponto B é 3 e menos 1, então 3 e menos 1. E o vetor AB, então, o vetor AB ele está aqui, do ponto A até o ponto B. Aqui o GeoGebra denotou esse vetor AB como sendo o vetor U. Tá? Muito bem, aqui está então o vetor AB. E o que ele está pedindo é para a gente encontrar um ponto D, de modo que o vetor CD seja a metade de AB. O ponto C é menos 2 e 4, então vamos colocar aqui, menos 2 e 4. Então, menos 2 e 4 está aqui. O que ele quer saber é aonde eu devo posicionar um ponto D aqui, de modo que este vetor aqui, o vetor CD, seja a metade do vetor AB. Bom, a gente poderia ficar testando aqui, né, aqui no GeoGebra, mas observem que quando eu estou dizendo isso, que o CD tem que ser metade do vetor AB, uma coisa que a gente já pode tirar daqui é de que esses dois vetores aqui eles são paralelos, né? Eles têm a mesma direção. Porque, no caso, o CD é um múltiplo escalar do vetor AB. Né? Esse 1/2 que está aqui na frente a gente pode entender como sendo um escalar, né? Escalar. Assim. Muito bem, vamos tentar encontrar então exatamente quem que seria este ponto D. Tá? E depois a gente confere geometricamente. Vamos fazer aqui algebricamente, né? Bom, vamos lá. Quem que é então o vetor AB? O vetor AB, pelo que a gente viu nos vídeos anteriores, para encontrar esse vetor AB, as coordenadas dele, a gente poderia fazer assim, B menos A. Né? O ponto B é 13 menos 1, menos, e o ponto A é menos 1 e 2. Então, se a gente fizer essa subtração, vai ficar 3 menos 1 menos 1. Tome cuidado com o sinal, vai ficar 3, então, mais 1. Aqui vai dar 4. E menos 1 menos este 2. Então, vai ficar menos 1 menos 2, deu um menos 3. Então, o vetor AB, ele é 4 e menos 3, né? 4 e menos 3. Observem que o vetor AB exatamente está aqui. Ó. Aqui no GeoGebra, que é este vetor aqui, né? O vetor AB, ó, ele deu para mim, ó, 4 e menos 3. Tá? Muito bem. Agora, quem que seria o vetor CD? O vetor CD. Bom, eu não sei quais são as coordenadas deste vetor D, né? Então, eu vou fazer assim. Eu vou chamar o D, a primeira componente de x1 e a segunda componente de y. Então, o vetor CD seria D menos C. E seria, então, o D é x1, y, menos... E o C, a gente sabe, é menos 2 e 4. Então, vai ficar menos 2 e 4. Fazendo essa subtração, vai ficar assim, x1 menos o menos 2, então vai ficar x1 mais 2 para a primeira componente, e y menos 4 para a segunda componente. Então este aqui é o vetor CD, o que a gente quer descobrir é os valores de x1 e y. Né? Muito bem, agora baseado nisso que a gente quer, esta equação aqui, que a gente quer que o CD seja a metade de AB. Então vamos escrever assim, olha, eu quero que CD seja a metade do vetor AB, meio vezes AB. Portanto, quem que é o CD? Eu acabei de descobrir aqui, ó. O CD eu descobri que era tudo isso aqui. Então vai ficar assim, x1 mais 2, y1 menos 4, igual a metade, 1/2, do vetor AB. O vetor AB a gente descobriu aqui que ele é 4 e menos 3. Então, 4 e menos 3. Assim. Daí, vai ficar então x1 mais 2, y1 menos 4. Isso aqui, como eu disse para vocês, é um número real, né? Um escalar. Eu tenho aqui um número escalar multiplicando um vetor.
eu faço como? Tenho que pegar esse número e multiplicar cada uma das componentes aqui, né? Então ficaria assim, 1 meio vezes 4, vai dar 2, e 1 meio vezes menos 13, então vai ficar menos 3 meios. E aí eu caí aqui numa igualdade de vetores. Eu tenho este vetor aqui na esquerda e tenho este vetor aqui na direita. E esses dois vetores são iguais quando as suas coordenadas correspondentes forem iguais. Então, para eles serem iguais, eu tenho que ter assim, ó, esse x1 mais 2 tem que ser igual a 2. Vamos colocar aqui. Então, o x1 mais 2 tem que ser igual a 2. E aí a gente vai tirar que o x1 tem que ser igual a 0, né? E a segunda componente, y menos 4, tem que ser igual a menos 3 meios. Então, colocando aqui, y menos 4 tem que ser igual a menos 3 meios, né? Menos aqui, tá? Menos 3 meios. Bom, isolando aqui o y1, aí ia ficar assim, menos 3 meios mais 4. E aí faço aí, ou MBC, ou então outra forma que vocês quiserem. Vai ficar então menos 3 meios mais 4, que vai ficar então 8, vai ficar então 5 meios, né? 5 meios, vai ser. Muito bem, então o x1 tu encontrou, é 0. E o y a gente encontrou, é 5 meios. Então daqui a gente tira, portanto, que o ponto D, que tem coordenadas x1 e y1, ele deve ser então 0 para x e 5 meios para y. Colocando este valor dd, o que eu estou dizendo é o seguinte, colocando este valor dd, o vetor CD vai ter a metade, né? Vai ser a metade do vetor AB. Olha, vamos verificar isso aqui no GeoGebra? Então, vou pegar este ponto aqui, ó, o D, 0 e 5 meios. Então, deixa eu tirar isso aqui. Então, vou colocar o ponto, eu vou escrever aqui embaixo, tá? 0 e 5 meios. Assim, ele marcou aqui o ponto, ó, deu exatamente aqui 2,5, né? Então, este vetor aqui, ó, CD, ele é a metade do vetor AB. Observem que os dois eles são paralelos, quer dizer, eles têm a mesma direção, isso era esperado, justamente porque um era múltiplo do outro, né? E ele tem a metade, né? Ele é exatamente a metade da B. A gente tem aqui até para a gente pode calcular o comprimento dele. Se quiser, a gente pode colocar módulo. Se a gente colocar assim, ó, módulo do vetor U, assim, ele vai me dar, o módulo do vetor U é 5, o tamanho dele, então esse comprimento é 5 unidades de comprimento. E o vetor CD, que ele chamou dV aqui, ó, módulo dV, é 2,5, que é a metade. Tá? Então, fechou. Este aí, portanto, é o valor dd. Então, aqui acabou o exercício. Essa é a única forma de resolver? Claro que não, tem outras formas, tá? Podem ver no livro também, acho que ele apresenta uma forma alternativa. Muito bem, vamos para o segundo? Então, diz assim o segundo exemplo. Sendo A e B esses dois pontos aqui, extremidades de um segmento, determinar os pontos F e G que dividem AB em 3 segmentos de mesmo comprimento. Tá, vou mostrar para vocês um outro jeito de fazer um problema sem precisar recorrer a colocar exatamente esses pontos aí num plano cartesiano. A gente pode fazer eles fictícios, vamos pensar assim, olha, a gente já sabe que esses dois pontos A e B eles são extremidades de um segmento, então vamos colocar assim. Vamos colocar um segmento aqui, sim, eles vão ser extremidade, então vou dizer assim, ó, aqui vai ser o ponto A e aqui vai ser o ponto B. O ponto A ele é menos 2 e 4, e o ponto B é 4 e 1. O que ele está pedindo é determinar os pontos F e G que dividem esse segmento AB em 3 segmentos de mesmo comprimento. Então, eu quero encontrar aqui um ponto F, vamos supor que seja aqui, e um ponto G. Então, aqui e aqui, mais ou menos, estou fazendo de olho, tá? Um ponto F e um ponto G. De modo que esse segmento AB seja dividido em 3 segmentos de mesmo comprimento, né? E quando a gente escreve assim, já pode notar o seguinte, olha, se eu quero que F e G dividam A, B em 3 segmentos de mesmo comprimento, neste caso, o que tem que acontecer? Olha, então, se tu pensar em termos de vetores, eu vou fazer de azul, este vetor aqui, ó, o vetor AF, ele acaba tendo que ser igual ao vetor FG e tem que ser igual ao vetor GB. Se isso aqui acontecer, então F e G dividiram esse segmento em 3 segmentos de mesmo comprimento. Não é mesmo? Então, neste formato que eu escrevi aqui, eu poderia dizer assim, olha, se eu quero que isso aconteça, então AF, o vetor AF, ele tem que ser igual ao vetor FG e tem que ser igual também ao vetor GB. Né?
Só que cada um deles acaba sendo 1/3 do vetor AB, não é mesmo? O vetor AB, no caso, vou fazer aqui, o vetor AB seria todo o segmento. O vetor AB seria tudo isso aqui. Cada um desses vetores aqui em azul acaba sendo 1/3 do vetor AB. Ok? Muito bem. Eu vou mostrar um outro jeito para poder fazer para vocês. Vocês podem seguir os mesmos passos, porque observem que se eu pegar, por exemplo, essa parte e essa parte, eles têm que ser iguais, né? Entre isso aqui. AF igual a 1/3 de AB. E aí ficou igual, praticamente igual ao exercício que a gente resolveu antes. Antes o que a gente tinha era um CD igual a 1/2 de AB, né? Agora a gente tem um AF igual a 1/3 de AB. Vocês podem resolver exatamente dessa forma aqui. Não tem problema. Vamos fazer de outro jeito para mostrar para vocês como é que funciona. Então vamos supor que eu quero encontrar o ponto F. Né? Olha o que eu poderia fazer. Poderia fazer assim, ó. Vamos separar isso aqui bem certinho como se fosse pontos, né? O vetor AF, eu posso encontrar ele, no caso, como sendo assim, F menos A. Igual a 1/3 do vetor AB, né? O vetor AB eu posso escrever como sendo B menos A. Assim. Quem que eu quero encontrar? Eu preciso encontrar agora quem que é o ponto F, né? Isso que é uma questão pede, ó. Determinar os pontos F e G, né? Então eu vou isolar F nessa equação. Eu tenho aqui uma equação, ó. Então eu vou fazer assim, F vai ser igual. Soma dos dois lados este ponto A, então vai ficar assim, A mais 1/3, que multiplica B menos A. Assim. Vou continuar aqui do lado. Bom, e agora tem uma expressão aqui que vai definir o ponto F, né? Então, eu posso dizer assim, olha, o ponto F, então, ele é o ponto A é menos 2 e 4, mais 1/3 de B menos A. O B menos A, vou fazer aqui do lado, aqui, ó, no rascunho, ó. B menos A seria assim, 4 e 1, menos o A, que é menos 2 e 4. Então, ficaria 4 menos o menos 2, então vai ficar 4 mais 2, né? Vai dar 6. E 1 menos o 4 vai ficar menos 3. Então, B menos A é 6 e menos 3. No caso, esse 6 e menos 6 é exatamente as coordenadas do vetor AB, né? Porque eu escrevi, ó, AB é o B menos A, né? Muito bem, então o ponto F vai ser igual a menos 2 quartos, mas observem que aqui o que eu tenho também é uma multiplicação por escalar, né? É 1/3 vezes este vetor aqui. Então vai ficar assim, 1/3 vezes 6 dá 2. 1/3 vezes menos 3 dá menos 1. E agora eu tenho essa soma aqui de pontos de vetores, né? Então vai ficar menos 2 mais 2 dá 0. E 4 com menos 1 dá 3. Pronto. Encontramos então quem que é o ponto F. Quem que é o ponto F, né? Analogamente, vocês podem fazer para encontrar o ponto G aqui, né? Podem fazer exatamente esse mesmo processo que eu fiz, ou então fazer o processo que eu tinha feito no exercício anterior, tá? Vou deixar para vocês fazerem. Então notem assim, ó, que eu posicionei aqui nesse desenho, eu fiz um desenho fictício, porque eu não estou colocando um plano cartesiano para definir aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, né? Não precisou. É claro que se a gente quisesse fazer, ó, vou puxar aqui, olha o que iria acontecer. O ponto A é menos 2 e 4, então vamos posicionar aqui, menos 2 e 4. O ponto B é 4 e 1, 4 para x e 1 para y, está aqui. Então este aqui, pessoal, seria o segmento que ele está me falando no exercício. Eu fiz aqui um segmento horizontal, mas no plano cartesiano ele sai assim, né? Tá? Deixa eu tirar o rótulo. O que ele me disse é que se eu pegar o F como sendo 0,3, esse comprimento AF, ele vai ser 1/3 no caso de todo o segmento. Vamos testar? 0 e 3, né, o ponto? Então o ponto é 0, 0 e 3. Tá aqui. Vamos renomear ele aqui para deixar certinho como está no exemplo ali, né? Aqui está ele, né? Então quer dizer, este tamanho aqui, ó, AF, acaba sendo 1/3 do segmento AB, né? Observe que o segmento AB ele mede 6,71, aqui no caso. Se eu pegar agora e fazer o módulo desse vetor aí, o AF, vai dar 2,24. Podem fazer aqui 1/3 dele, vamos ver que vai dar isso aí, tá? A mesma coisa você encontrar para o valor de G aqui, né? Do ponto G, tá? Muito bem, vamos fazer o último. Então diz assim, esse último exemplo.
sendo A e B vértices consecutivos de um paralelogramo, ABCD, e M o ponto de intersecção das diagonais, no caso deste paralelogramo, determinar os vértices C e D. Bom, aqui a gente vai ter que relembrar algumas coisas lá da geometria. Vamos lá. Tem esses dois pontos aqui. Eu vou fazer de novo um desenho fictício, tá? Então seria assim, ó, vamos supor que aqui seja o ponto A, 2 e 1, e aqui vamos supor que seja o ponto B, que é 5 e 2. Esses aqui, A e B, são vértices consecutivos de um paralelogramo, né? Então, eu não tenho quem que é o vértice C e D desse paralelogramo, é exatamente isso que o problema está me pedindo, né? Então, vamos tentar fazer assim, um esboço aqui de como poderia sair este paralelogramo, tá? Então, poderia ser assim, olha, aqui estaria um lado deste paralelogramo, aqui vamos fazer outro. Estou fazendo de olho, tá? Fazendo de olho, assim. Aqui e aqui. Bom, então, aqui estariam os outros vértices, ó. Aqui seria o vértice C e aqui seria o vértice D, que eu não sei quem que é, né? O que ele me disse é que o ponto da intersecção das diagonais é este M que está aqui, ó. Então, se eu traçar as diagonais, eu vou fazer diagonal de laranja. Se eu traçar essas diagonais, ó, eu tenho essa diagonal aqui e tenho essa diagonal aqui. O ponto da intersecção entre elas é este aqui, que ele chamou de M, tá? Ele chamou de M, que é o 4 e 3, né? O que ele está me pedindo é encontrar agora quem que são esses pontos aqui, ponto C e D. Bom, a gente tem que lembrar um resultado da geometria plana que diz o seguinte para a gente. O ponto da intersecção das diagonais divide essas diagonais exatamente na metade. Ou, em outras palavras, se AC é uma diagonal desse paralelogramo, né, então o ponto M acaba sendo o ponto médio deste segmento, certo? Em termos de vetores, a gente poderia dizer o seguinte, vamos supor que a gente vai tentar encontrar aqui o vértice C. A gente poderia dizer o seguinte, olha, eu sei que o M divide AC pela metade, né? Então eu posso dizer assim, olha, então o AM, este aqui, este vetor AM, vou fazer de azul, este vetor AM, ele é igual a este vetor MC. Isso por causa da geometria plana, tá? Então eu vou lá e vou dizer assim, olha, eu sei que AM, o vetor AM, é igual ao vetor MC. Isso aqui é uma forma de resolver, tá? Quem que é o vetor AM? O vetor AM, ele é M menos A. Quem que é o vetor MC? O vetor MC é C menos M. Quem que eu quero descobrir aqui? Eu quero descobrir este aqui, ó. Quero descobrir o ponto C, né? Vou isolar ele. Então, se eu isolasse ele, ficaria assim. O C vai ser igual, pega esse menos M, soma dos dois lados M, no caso aí, vai ficar assim, 2 vezes M menos A. Então, o ponto C seria 2 vezes este M que está aqui, ele me deu, é 4 e 3, menos o A, que ele deu também para mim como sendo 2 e 1. Eu tenho aqui uma multiplicação por escalar, então ia ficar 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 3 dá 6, menos 2 e 1. Portanto, o ponto C vai ser 8 menos 2 dá 6, e 6 menos 1 dá 5. E aí, a gente acabou de encontrar o ponto C, né? O ponto C que é um dos vértices, então, o terceiro vértice, no caso, deste paralelogramo. Tá? Como que a gente pode fazer aí para encontrar o vértice D? A mesma coisa, só que agora tu vai pegar, vou deixar para vocês fazer, tá? Vai pegar esses vetores aqui, pode pegar assim, ó, BM igual a MD, né? É a única forma? Claro que não. Em outras formas, tu poderia dizer assim, olha, o vetor AM, ele é 1/2 do vetor AC. Dá na mesma, tá? Só vamos colocar aqui, cuidado, essa igualdade aqui que eu estou escrevendo isso aqui é por causa da geometria plana, é um resultado de geometria plana, tá? Muito bem. Bom, a gente poderia até olhar aí no GeoGebra, vou deixar para vocês construir, tá? Coloquem lá o ponto A, coloquem o ponto B, coloquem o ponto M, coloquem o ponto C aí que a gente encontrou, né? Tentem encontrar o ponto D, vocês vão ver que vai fechar um paralelogramo, e podem verificar, façam as diagonais e vocês vão verificar que este ponto M é exatamente o ponto médio dessas diagonais.